Amém. Conectou. Minha internet tá um pouco ruim, mas foi. Amém. A paz do Senhor Jesus para Duda, para Deise, Maria Oliveira, Elizabeth, Amanda, para Jéssica, para Cláudia, para Dona Maria, para Andréia. A paz do Senhor Jesus, tá bom? Boa noite a todos. Amém, amém, amém. Hoje a gente vai falar sobre 1 Samuel capítulo 6. A próxima aula que a gente for falar sobre o livro de Samuel já vai ser sobre o chamado Samuel como juiz. Vai ser sobre aquela famosa parte, né, ali, onde ele levanta uma pedra ali, coloca ali naquela pedra o nome de Ebenezer, né? Então, a gente já vai ver, o próximo vai ser isso. Então, hoje, a gente vai continuar ali, né, a saga daquela morte de Eli, né? A morte dos filhos de Eli, a captura da Arca da Aliança, né? Então a gente vai continuar com essa saga. Na aula passada a gente viu que os filisteus, né? Eles reconheceram o poder de Deus, né? Eles estavam tendo uma certa dificuldade de respeitar o Deus de Israel. Então eles levaram a arca, a gente lembra, colocaram a arca no templo de Dagon, né? E Deus estava deixando muito clara a mensagem para ele ser respeitado pelos filisteus, e os filisteus não estavam respeitando. A gente lembra o que aconteceu com Dagon, então Deus começou a lançar pragas ali na Filístia, né? Então os filisteus decidiram devolver a arca, né? A gente acabou nesse momento histórico, né? Onde os filisteus decidiram se reunir, os príncipes das 5 cidades filisteias decidiram se reunir para decidir devolver a arca, porque eles já viram que a arca ali não estava dando certo. Então agora a gente vai continuar nessa saga, né? Os filisteus, eles vão fazer o quê? Eles estão com medo até de devolver a arca, gente. Eles aprenderam a respeitar a Deus, a gente vai ver isso, né? Parece que quem não aprendeu a respeitar a Deus foi Israel, a gente vai ver. Porque quando a arca voltar, Israel vai pecar e vão morrer. Muitos vão morrer porque vão pecar contra Deus, né? Por causa da arca. Então, os filisteus aprenderam a respeitar a força ali, né? Deus mostrou poder para a Filístia ali, para os filisteus, e eles aprenderam a respeitar. E agora eles respeitam tanto a Deus, né? Tem tanto respeito pela arca de Deus, que eles estão até com medo de mandar de volta. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão chamar sacerdotes deles, dos deuses deles lá, né? Vão chamar os sacerdotes daqueles deuses pagãos. Vão chamar também os feiticeiros, mágicos, né? Vão chamar todo o povo ali, né? Os sábios, vão chamar todo mundo ali para ver qual é a melhor forma de devolver a arca. Para quê? Para que não venha ainda mais a ira de Deus sobre eles. Então eles estão com medo até de devolver a arca agora. Aprenderam a respeitar a Deus. Então eles vão fazer essa reunião, vão contratar vão chamar esse monte de gente para ver qual é a melhor forma de devolver a arca, tá bom? Então a gente vai entrar agora nessa fase, né? A gente vai ver que a arca vai ser devolvida, né? Que legal, vai chegar ali na parte de Israel, né? Mas Israel vai pecar ali, né, contra Deus, né? E a gente vai ver esse andamento hoje. Na quinta-feira a gente vai estudar o último capítulo, né, do fim ali da história de Sansão. A gente vai falar sobre Sansão e Dalila na quinta-feira e finalizar o livro de Juízes, né? Na quinta-feira a gente finaliza mais um livro, o livro de Juízes. Então, quinta-feira a gente finaliza a história de Sansão no capítulo 16, terminamos o livro de Juízes, vamos continuar agora só com o livro de Samuel, tá? Aí na sexta-feira a gente vai falar sobre o chamado de Samuel para ser juiz. Então, na sexta-feira a gente já vai falar sobre a paz, Albert, amém. A gente já vai falar sobre esse levante de Samuel como juiz, né? E na próxima aula a gente já vai falar sobre a derrubada dos filhos de Samuel. E semana que vem a gente já começa a falar sobre o povo pedir um rei, tá? Então a gente já tá indo aí para Saul, tá? Semana que vem a gente já começa a falar de Saul. Então, amém, glória a Deus, né? Eu tô muito feliz que a gente tá indo aí na história, né? Tá avançando aí, glória a Deus por isso. Então eu vou orar agora e a gente vai começar o estudo do capítulo 6. A paz, Miriam, amém. Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua presença, diante da Tua santa palavra, Pai, amém. Meu Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor se revele para nós em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor perdoe, Pai, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões.
Porque o Senhor disse, Pai, a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Que o Senhor nos esvazie de tudo aquilo que não vem de ti. Que o Senhor nos esvazie de nós mesmos e nos encha do teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus e derrame sabedoria, derrame discernimento, derrame conhecimento sobre nós, Pai. Amém. Que venhamos a ter uma compreensão clara, Pai, da tua palavra, da tua verdade. Que não venhamos a ser confundidos. Que nada, meu Deus, venha a atrapalhar, Pai, o andamento, meu Deus, da tua verdade, Pai, que nada venha se levantar como obstáculo, Pai, mas que a sua palavra corra, meu Deus, corra sem impedimentos em nome de Jesus, amém. Meu Deus, que o Senhor abençoe cada uma das vidas aqui, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos proteja de todo mal, amém. Amém. Então agora a gente lembra, né, tá esse embate lá na Filístia, eles viram que a arca é um problema ali, eles não respeitaram a arca. Quando eles receberam, eles não respeitaram a Deus, o Deus de Israel, colocaram o Deus de Israel, né, a arca ali, dentro do templo de Dagon, no sentido de humilhar a Deus de Israel. Foi isso que os filisteus fizeram, né? Eles não estavam respeitando a arca da aliança, eles não estavam respeitando o Deus de Israel. Então, quando eles capturaram a arca, eles colocaram a arca do Deus de Israel no templo do Deus pagão deles, né? Como se fosse ali, né, uma vitória para o Deus deles. Então a gente lembra que Deus começou a falar com aquele povo, né? A gente lembra que primeiro o Deus deles, né, caiu prostrado diante da arca, né? Mas esse povo não entendeu o recado, levantaram o Deus deles de novo, né? E deixaram ali diante da arca o Deus deles, né? Então, o Deus deles caiu de novo, né? Dessa vez, as mãos e a cabeça do Deus deles caiu e foi parar na soleira do templo, onde se limpava os pés ali, onde se ficava sujeira antes de entrar no templo. Foi lá que parou a cabeça e as mãos de Dagon, né? Então, não bastasse isso, né? Deus também lançou praga lá em Asdod, a gente lembra, né? Então começou a ter uma praga grande ali em Asdod. Eles entenderam, não, vamos mandar a arca para outro lugar. Acho que Deus está muito irado com o nosso povo, né? E com o nosso Deus. Então vamos mandar essa arca para outro lugar. Mandaram para Gate, a gente lembra, né? Chegando lá em Gate, também veio praga sobre aquele povo. Então o povo falou, não vai ficar aqui a arca também não, vamos mandar para Ecrom, né? Então, chegando lá em Ecrom, os ecronitas falaram, não vai ficar aqui essa arca não. E vocês estão querendo matar a gente? Estão mandando pra gente a arca porque vocês querem que a gente morra? Não, vai ficar aqui não. Então, vendo que não tinha jeito, que não tinha como eles ficarem com a arca ali, né? Porque não tinha condições do Deus de Israel viver no meio deles, porque eles iam ser destruídos. Então, eles decidiram reunir todos os príncipes da Filístia, né? Para chegar à conclusão de que era melhor devolver a arca. Então, eles se reuniram e falaram, não, vamos devolver essa arca, que é melhor, porque senão a gente vai morrer. Se essa arca continuar aqui na Filístia, os filisteus vão morrer por causa da arca, né? Mas agora a gente vai ver que eles estão com medo de devolver a arca. A paz, Ernesto, também, eles estão com medo de devolver a arca, gente. Eles aprenderam a respeitar a Deus. Eles aprenderam a respeitar o Deus de Israel. A princípio, quando eles pegaram a arca, eles começaram a tentar humilhar o Deus de Israel. Mas conforme eles humilhavam, eles eram afligidos. Então agora eles aprenderam a respeitar. Então a gente vai ver que eles aprenderam a respeitar a Deus de Israel, aprenderam a respeitar a arca da aliança e agora eles respeitam tanto. Eles entendem tanto que o Deus de Israel tem um poder superior e inacreditável que eles estão com medo de devolver a arca. Então, como eu disse no início da aula, eles vão fazer o quê? Eles vão reunir os sábios, vão reunir os sacerdotes ali, né? Vão reunir ali os feiticeiros, mágicos, né? Para que eles juntos conversem para ver qual é a melhor forma de se devolver a arca sem trazer a ira de Deus sobre os filisteus. Então, qual é a melhor forma de aplacar a ira desse Deus agora, né? Como que a gente vai devolver? Qual é a melhor forma? A gente não quer essa arca, mas também a gente tem que saber como vai devolver. Às vezes Deus vai se ofender do jeito que a gente está devolvendo, né? Então, eles aprenderam a respeitar a Deus. E a gente vê algo muito triste nesse capítulo.
Os filisteus aprenderam a respeitar o Deus de Israel. Os filisteus aprenderam a respeitar a Arca da Aliança e o Deus dos hebreus. Mas a gente vai ver que os hebreus não aprenderam. A arca vai chegar no território deles, gente, e eles vão pecar contra Deus. Eles vão querer olhar dentro da arca. Os filisteus estavam com medo de como iam devolver a arca, porque eles começaram a respeitar aquele Deus que eles viram que o negócio era sério. Então, o povo de Israel vai decidir olhar dentro, abrir a arca e olhar o que tem dentro. Imagina. Quando eles abrem a arca tentando olhar o que tem dentro, gente, às vezes a gente tem a impressão de falar, eles sabiam que ali dentro tinha o maná, né? O cajado de Arão e as 2 tábuas, né? Não. No capítulo 4 e 5, é dito que eles foram com a arca para a guerra porque eles tinham certeza que o trono de Deus estava lá no propiciatório entre os querubins. Ou seja, eles levaram... Gente, só um instante, tá um cheiro de gás aqui em casa, só um instante, tá? Eu já volto. Oi, gente, desculpa, eu senti um cheiro de gás aqui, eu fiquei preocupada. Eu tava sozinha em casa, só que meu esposo chegou agora enquanto eu tô dando a aula, aí ele lá mexendo no gás. Mas tá bom, amei, eu fiquei preocupada, eu sozinha aqui, um cheiro de gás, né? Mas amei, tá tudo certo. Então, gente, o que acontece? Quando no capítulo 4 e 5 fala sobre eles terem levado a arca, e fala assim, eles levaram a arca onde o Deus de Israel está entronizado, né? No propiciatório onde Deus de Israel está entronizado. Fala assim na Bíblia, né? Por quê? Porque o povo de Israel tinha a ideia de que o trono de Deus ficava ali na arca. Então, eles achavam que Deus estava ali. Quando eles abriram a arca, gente, não foi só para ver as tábuas. Não foi só para ver o cajado. Não foi só para ver o maná. Eles realmente achavam que iam ver algo de Deus ali, entendeu? Então, é nesse sentido, realmente. Eles mostraram uma irreverência a Deus que os filisteus aprenderam que não tem que ter, né? Porque os filisteus agora aprenderam isso, né? Eles estão respeitando a Deus e a arca. E os israelitas não. Então, é muito sério esse capítulo 6, né? Por conta disso, é um pecado muito grande. A gente vai ver que depois disso a arca vai ser enviada para um lugar e a arca vai ficar nesse lugar até o tempo de Davi. Durante todo esse período, gente, do tempo que Samuel é levantado como juiz, do tempo que Samuel julga Israel, do tempo que Saul é levantado, sabe? Fica essa arca todo esse tempo nesse lugar. E só vai ser retirada desse lugar com Davi. Quando Davi vier a se tornar rei único, né? Não só de Judá, mas de todo o reino de Israel. E ele vai lá e busca, que é quando ele leva para Jerusalém, só que a primeira vez não dá certo, porque ele levou em carro de boi, né? Então, gente, vai ficar até esse momento a arca lá. Então, vai ficar muito tempo a arca nesse lugar, né? Então, a gente vê, né, o quanto que tava louco o negócio ali, né? Com o povo. Amém, Márcio. Como tava louco o negócio ali, né? Eles não estavam tendo noção de nada, né? Então, agora, vamos começar a ler. No versículo 1, então, né? A gente lembra que tá nessa saga da arca ali na Filístia. Então, no versículo 1 dá uma noção de tempo aqui pra gente. A gente viu que a destruição na Filístia foi grande. Foi séria, né? Ao ponto dos 5 reis se reunirem. Não foram os 5 reis totalmente ali, né? Envolvidos. A gente lembra que a arca passou por 3 cidades, né? Mas parece que toda a Filístia estava envolvida, né? Toda a Filístia foi afetada. Então, todos os reis da Filístia se reuniram, porque o assunto era sério, era grave, né? E a gente viu o tamanho do estrago que teve. Foi um estrago muito grande, né? Houve muita morte. Quem não morria estava muito doente. E agora vai dizer, gente, quanto tempo que foi para ter tanta destruição assim, né, na Filístia? Foram 7 meses. 7 meses a arca ficou lá na Filístia e causou todo esse tormento para os filisteus, né? Então, no versículo 1 diz que a arca ficou lá na Filístia por 7 meses. 7 meses foi o suficiente para eles falarem, não, a gente quer devolver, vamos devolver para os hebreus, deixa a arca com eles, não, esse negócio é poderoso demais para estar com a gente, né? Eu vou morrer com esse negócio que é santo demais, né? Então, os filisteus agora entenderam, né? Entenderam e respeitaram a Deus, o que eles não estavam fazendo. Então, no versículo 2 diz o que eu havia dito.
eles chamaram os adivinhos, chamaram os sábios, chamaram os mágicos para verificar qual é a melhor forma de devolver a arca. Porque estão com medo de devolver a arca de qualquer jeito e Deus matar todo mundo. Então tem que devolver a arca de um jeito que Deus não se ire. Então eles vão tentar devolver a arca de um jeito que agrade a Deus. Então o que eles fazem? Chamam os sábios, né? Então aqui no versículo 2, eles chamam os sacerdotes lá dos deuses deles, chamam os adivinhadores lá e perguntam para eles, né? Olha, o que a gente vai fazer com essa arca, né? Como que a gente vai devolver ela para o lugar dela, né? Dá uma luz. Fala pra gente como que a gente tem que fazer isso, porque a gente tá com medo. A gente tá com medo de tocar nesse negócio, né? É nesse sentido. Então, os sábios, né? Os sacerdotes ali, né? Os mágicos, eles responderam para os filisteus. Olha, quando vocês forem enviar a arca de Deus, do Deus de Israel, não enviem ela vazia. Gente, olha que extraordinário. Eles pegaram a arca, só a arca, né? E agora eles vão ter que mandar sacrifícios. Eles vão ter que mandar ofertas de culpa. Eles vão ter que mandar presentes para Deus, é nesse sentido. Eles vão ter que mandar presentes para Deus pedindo desculpa, é nesse sentido, né? Então, os sacerdotes deles dizem isso. Vocês devolvam a arca sim, mas não devolvam ela vazia. Devolvam com presentes, deem presentes ao Deus de Israel. Então, aqui diz, né? Vocês devem enviar ofertas de culpa. Ou seja, gente, eles reconheceram que eles estavam errados. É isso, né? Vamos mandar a oferta para tirar a nossa culpa, porque a gente teve culpa do que aconteceu com a gente estava errado, a gente fez alguma coisa errada, esse Deus se irou com a gente. Então, vamos mandar a oferta de culpa para ele, para ver se ele se agrada, né? Se ele nos desculpa. E a gente manda a arca para os hebreus, né? Então, aqui os sacerdotes falam para eles, sacerdotes pagãos, né? Falam ali para os filisteus, né? Então, assim, vocês vão ser curados. E vocês, então, vão saber porque a mão de Deus, do Deus de Israel, não saía de cima de vocês, né? Então, ele deixa muito claro, né? Porque vocês tinham culpa. Vocês estavam errados, né? Então, amém a paz, Kelly. Então, vocês vão fazer isso, para que o Deus de Israel perdoe vocês. Então, no versículo 4, eles perguntam para os sacerdotes, né? Qual oferta de culpa que a gente tem que entregar? O que a gente deve dar para esse Deus desculpar a gente, perdoar a gente, né? Então, os sacerdotes pagãos, né? Responderam, segundo o número das cidades filisteias, segundo o número dos príncipes filisteus que tem, vocês devem entregar o presente. São 5 príncipes, então vocês devem entregar 5 presentes para cada príncipe. Cada cidade filisteia deve pedir desculpa para o Deus de Israel. Olha só, gente. Então, ele fala aqui, quais são esses presentes que devem entregar, né? Devem ser 5 tumores. O que são 5 tumores? Esses sacerdotes vão falar que eles têm que fazer esculturas, né, objetos, na forma da praga que veio neles. Então, na forma que era a ferida, né, o machucado ali, o tumor, eles deviam fazer. Né? Então, deviam fazer 5 naquela forma, né? Porque a gente vai ver que toda a Filístia foi atacada pela mesma praga. Não eram pragas diferentes. Em todos os pontos da Filístia era a mesma praga que Deus estava lançando, para não ter dúvida que é a arca, né? A questão é a arca, é Deus. Então, aqui os sacerdotes dizem isso, enviem 5, né? Tumores, 5 objetos, né? Vocês vão moldar ali, fazer objetos e enviar esses 5 na forma da praga que pegou vocês, né? E também vocês vão fazer, né, estátuas, vão fazer objetos ali de 5 ratos. Vocês vão fazer 5 ratos. A gente vai entender por que são esses ratos. Gente, parece que além dos tumores que havia neles, a cidade da Filístia se infestou de ratos. Tinha muito rato. A gente vai ver isso daqui a pouquinho aqui. Tinha muito rato lá. E o que acontece, gente? O animal que mais traz doença é o rato. Então, devia estar tendo uma doença, sabe? Bem séria, lastrada, né? E ainda um monte de rato ali no meio deles, né? E então, eles deveriam enviar eles deveriam fazer oferta para Deus com relação àquilo que afligiram eles, né? Com relação ao tumor que afligiu eles, com relação aos ratos que afligiram eles, eles deviam entregar, né?
na quantidade de 5, porque são 5, né, reinos filisteus, são 5 cidades filisteias. Então, aqui diz, né, no finalzinho, ele explica porque são 5 de ratos e 5 de tumor. Ele fala, porque a praga é uma só. Né? A praga é a mesma sobre todos vocês, sobre todos os príncipes da Filístia. Ou seja, nas 5 cidades filisteias, né, parece até que nas cidades onde a arca não tinha passado também estava tendo essa manifestação, né? Então, a praga era a mesma. Nas 5 cidades era a mesma praga. Os ratos estavam infestando as 5 cidades, né? E era muito claro ali que essa manifestação era por conta disso. E o sacerdócio dele deixa bem claro, né, que eles tinham culpa. Então, no versículo 5, ele começa a explicar. Vocês vão imitar os tumores de vocês. Então, ele começa a explicar como que aqueles objetos do versículo 4 têm que ser feitos. Então, aqui no versículo 5, o sacerdote fala, vocês vão fazer imitações das pragas que atingiram vocês. Então, o tumor que está no corpo de vocês, afligindo vocês vão ter que fazer imitações deles, 5, para ofertar para o Deus de Israel. Então, aqui continua. E também vão fazer dos ratos. Vão fazer 5 ratos, né? Aí aqui diz claramente que houve também uma infestação de ratos. Diz assim, e dos vossos ratos que andam destruindo a terra. Então, os ratos vieram destruindo toda a terra também deles, né? Então, vinham os ratos ali destruindo plantação, destruindo tudo, gente. Então, aqui, olha só. O sacerdote ainda diz mais. Fala assim, só que vocês não vão só enviar oferta de culpa, não. Vocês não vão só enviar os 5 ratos, né? E os 5 tumores. Não vão só fazer isso, não, né? Essas estátuas. Não vão fazer só isso, não. Vocês também vão ter que honrar o Deus de Israel. Vocês vão ter que dar glória a ele. E vocês lembram que na aula passada a gente viu que eles estavam querendo humilhar o Deus de Israel, né? Agora não. Aqui os sacerdotes estão falando, e não é só isso, não. Vocês vão ter que exaltar esse Deus. Né? E é isso que diz aqui no versículo 5. E vocês devem dar glória ao Deus de Israel. Assim, pode ser que ele alivie a mão dele sobre vocês e sobre a terra de vocês. Olha só, gente, eles aprenderam a respeitar o Deus de Israel na marra, né? Então, no versículo 6 diz assim, é legal o que diz no versículo 6. No versículo 6, os sacerdotes falam assim para os filisteus. Por que é que vocês endureceriam o coração de vocês como o faraó fez no Egito? Porque faraó endureceu o coração lá no Egito e não quis deixar eles irem embora. Mas eles não foram embora de todo jeito. E a mão pesou sobre faraó. Não façam como o faraó, né? Vocês não vão endurecer o coração de vocês como o faraó fez, não deixando essa arca embora do jeito que eu tô falando com as ofertas, né? Então o sacerdote diz isso, né? Vocês não vão cometer o mesmo erro de faraó. Então no versículo 7, né? Tem mais ainda, não acabou não, vai ter mais coisa ainda para enviar a arca. Vocês vão ter que enviar a arca, gente, num carro novo. Não é um carro já usado. Não, sabe esses carros de batalha que vocês já saem, né? Não. Carro, eu já expliquei, né? Nessa época não tinha carro igual a gente conhece hoje com motor, né? Era carroça, né? Carruagem. Então, eles deviam fabricar uma nova. Eles tiveram o trabalho, gente, de pegar lenha, cortar lenha e fabricar uma carroça nova. É esse o trabalho que eles tiveram, porque tinha que ser algo novo, não podia nunca ter sido usado. E não basta isso. Quem é que vai levar essa carroça? Quem é que vai levar essa carruagem, né? Com a arca dentro? Vocês vão ter que separar 2 vacas. Vocês vão ter que separar 2 vacas que já tiveram filhotes, né? Que tem filhote e tudo. Mas tem uma coisa, essas 2 vacas, elas nunca podem ter trabalhado. Elas nunca podem ter puxado carroça, nunca podem ter trabalhado levando jugo, nunca podem ter trabalhado com nada. Tem que ser 2 vacas que tenham filhotes e que nunca trabalharam. Então, aqui continua, né? E atai-as ao carro, né? E põe elas para ir empurrando o carro. E os filhos dela, os filhotes dessas 2 vacas, vocês vão deixar lá no pasto, no arraial, sem as mães. Né? As mães vão embora, as vacas mães vão embora. Então, no versículo 8, né? Os sacerdotes continuam falando. Então, vocês tomem a arca do Senhor, né? Coloquem ela sobre esse carro novo que vocês fabricaram, né? E coloquem um cofre, né? Vocês fazem ali uma caixa bem fechada, né? E dentro dessa caixa bem fechada ali do lado da arca, perto da arca, vocês vão colocar as ofertas de culpa.
né? Os 5 tumores e os 5 ratos, para Deus perdoar vocês. Então aqui, né? E esses 5 tumores e esses 5 ratos deveriam ser feitos de ouro, né? Então imagina, né? Mexer no bolso, né? Eles iam ter que ofertar para Deus de Israel. Tanto humilharam, queriam humilhar o Deus de Israel, eles iam ter que ofertar agora e dar glória. Amém, a paz, João. Então aqui diz, né? Vocês vão colocar nesse cofre bem fechado ali do lado da arca as ofertas de culpa, né? E deixem as vacas irem com o carro. Gente, a gente vai ver que a arca vai voltar sozinha entre aspas, né? Deus que vai guiar, é claro, né? Deus vai guiar as vacas para levarem a arca até Israel. Ninguém vai guiando. Vão estar as 2 vacas na frente, né? A carroça com a arca atrás, né? E o cofre, e ninguém vai guiar. E as vacas vão indo sem titubear, a gente vai ver. Ela não vai ficar em dúvida de ir para direita e esquerda, não. Vão reto e elas vão ainda gritando, elas vão berrando ainda, sabe? E vão indo, levando a arca em direção a Israel, vão direto para Israel. Não tem dúvida, sabe? Então, no versículo 9, os sacerdotes falam, ó, faz o seguinte, deixem a carroça aí, o carro ir embora, né? A carruagem ir embora, né? Vocês fizeram um carro novo, colocaram ali as ofertas de culpa numa caixa, né? Num cofre, colocaram a arca da aliança ali em cima do carro, colocaram as 2 vacas na frente e deixem elas irem. Ninguém conduz, deixa elas irem na frente. E aqui no versículo 9, os sacerdotes falam, se essas vacas subirem pelo caminho rumo ao território de Bet-Semes, que é um território hebreu, se elas forem rumo a Bet-Semes, é porque essas pragas todas foram dadas pelo Deus de Israel. Então, se elas forem direto para Bet-Semes, é porque foi o Deus de Israel que fez isso com a Filístia. Mas se elas forem para outro lugar, então foi um acaso. Foi algo que aconteceu e não tem nada a ver com Deus de Israel. E é isso que o sacerdote fala para os filisteus. Então, no versículo 9 diz isso. Reparem, se subir pelo caminho rumo do seu território a Bet-Semes, foi Deus de Israel que nos fez esse grande mal. Mas se não for por esse caminho, fiquem sabendo que não foi a mão desse Deus que feriu vocês. Foi algo casual, aconteceu, tinha que ser, né? Então, no versículo 10, eles fizeram conforme os homens disseram, né? Então, eles arrumaram tudo que tinha que ser enviado, pegaram as 2 vacas com crias, ataram elas ao carro novo, né? Os bezerros deixaram trancados lá na casa, né, no curral, né, no local onde eles ficavam trancados. E no versículo 11, então, eles colocaram a arca de Deus sobre esse carro novo, né? Colocaram também o cofre com as ofertas de culpa, né? E então, no versículo 12, diz que as vacas começaram a andar indo direto para Bet-Semes. Elas foram reto para Bet-Semes e diz que enquanto elas andavam, elas berravam, né? E elas, né, ficavam indo sempre pelo mesmo caminho. Elas não se desviavam nem para a direita e nem para a esquerda. Elas não saíam do caminho, elas iam objetivas para Bet-Semes. Enquanto isso, ia filisteus atrás para ver para onde que ia a arca, né? Para ver para onde que estava indo. E eles estavam indo atrás, acompanhando para ver para onde as vacas estavam levando a arca. Então os príncipes filisteus foram atrás da arca, observando, né? E eles chegaram até Bet-Semes para ver o que ia acontecer. E eles pararam lá, né, e ficaram olhando o que estava acontecendo quando a arca chegou em Bet-Semes. Então, no versículo 13 diz, andavam os de Bet-Semes fazendo a cega, né? Então, fazia 7 meses que eles estavam sem a arca, o povo de Israel. Então, agora era tempo de colheita. Eles estavam fazendo a colheita do trigo. Então, eles estavam num campo aberto, né? Fazendo a colheita do trigo. Eis que eles olham e vê o quê? A arca vindo, a arca chegando. Imagina que felicidade, né? 7 meses sem a arca ali da aliança, né? Então, eis que eles olharam ali, recolhendo trigo no campo, olharam ali, viram 2 vacas vindo com a arca da aliança. Então, aqui diz no versículo 13 isso. Diz, andavam os de Bet-Semes, os hebreus que moravam em Bet-Semes, eles estavam, né, fazendo a colheita do trigo lá, né, no vale, no campo, né? E quando eles levantaram os olhos, eis que eles viram a arca. Então, quando eles viram a arca, eles começaram a gritar de alegria, né? Lógico, né? Então, no versículo 14, o carro veio ao campo de Josué. Então, ele chegou ali a um campo específico de uma pessoa chamada Josué, né?
Não é o Josué de Moisés, tá, gente? É outro Josué. Então, ele foi ali até Josué, que morava em Bet-Seme. Então, a arca parou ali no campo desse homem, de Josué de Bet-Seme. Então, a arca parou ali. E ali havia uma grande pedra, né? Então, eles fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. O que eles fizeram? Lembra que a carroça foi feita com madeira, que eu falei, né? Nessa época não era carro igual o que a gente tem hoje, né? Era carro que eram carroças, eram carros feitos de madeira, né? Carruagem, carroças puxadas por boi. Então, foi feito um carro novo, com madeira, né? Tudo novo ali feito. Então, o que eles fizeram? Eles quebraram todo o carro que os filisteus haviam feito, né? Era madeira. Então, eles quebraram tudo, a madeira do carro, e usaram aquela madeira como lenha. E sobre aquela lenha, colocaram quem? As duas vacas, né? Que estavam lá levando a arca. Então, eles ofereceram em holocausto a Deus. Aí no versículo 15 continua. Os levitas então vieram, porque a gente lembra que somente os levitas podiam conduzir a arca, né? A gente lembra que havia uma regra, né? Na verdade, que a arca só podia ser conduzida por coatita, né? Não era qualquer levita, era levita coatita, né? E mesmo assim, eles não podiam tocar diretamente na arca, né? A gente lembra que quando era feito o transporte da arca, ela devia ser coberta. A gente estudou isso já, né? Se eu não me engano, foi em Números, né? Ela passava por uma cobertura ali, umas 3, 4 camadas, né? Porque eles não podiam ver, né? Os únicos que podiam ver a coisa santa eram os sacerdotes. Mas aqui é um evento especial, né, gente? É uma coisa especial, a arca devia estar ali descoberta provavelmente, mas Deus, né, pela misericórdia dele, deixou. Então, esses levitas devem ter pego pelos varais. A gente lembra que não podia pegar direto na arca, era uma condição. Por isso é que vai acontecer aquela morte quando Davi tentar voltar com a arca, né, porque a pessoa vai tocar na arca, não podia tocar na arca. As únicas pessoas que podiam tocar na coisa santa eram os sacerdotes, né? Porque nenhum levita podia tocar diretamente, né? Porque era muita irreverência. Então, eles tinham que tocar onde? Nos varais, né? Até os sacerdotes, para movimentar, deveria ser pelos varais e não tocando diretamente na arca, na mesa, a gente lembra, né? Então, eles devem ter pego ali pelos varais e devem ter movimentado ali a arca. Então, diz que eles desceram a arca ali do carro, né? Do carro onde a arca estava, né? E também desceram um cofre que estava junto com a arca, né? Que tinha os tumores lá, os ratos de ouro, né? Então, aqui diz, e colocaram, né, sobre a grande pedra. Então, havia uma grande pedra ali, a gente lembra, colocaram a arca onde? Na grande pedra. Então, no mesmo dia que isso aconteceu, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Aqui não são as duas vacas, são outros sacrifícios. Então, além de oferecer as duas vacas que conduziram a arca, eles ofereceram também sacrifícios deles. Então, eles ofereceram animais deles mesmos, né? Então, no versículo 16... os príncipes da Filístia, que estavam acompanhando para ver que fim ia ter ali com a arca, eles estavam vendo tudo isso acontecer. Eles estavam parados lá para ver direitinho o que ia acontecer, se alguém ia morrer, o que ia acontecer com os hebreus ali, né? Então, eles viram tudo isso, né? E então, eles voltaram para Ecrom. Ele falou, não, tá tudo certo, Deus não matou eles, então vamos embora, né? É isso mesmo. E voltaram, então, para Filístia ali, para Ecrom. Aí, no versículo 17, diz assim... São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor. Então, aqui vai falar, gente, sobre os 5 reinos filisteus que a gente já tinha estudado, já tinha falado, né? Então, foi um tumor para cada cidade filisteia. Foi um rato de ouro para cada cidade filisteia, né? E aqui diz quais são as cidades filisteias, né? É Asdod, né? É Gaza, né? Então, é Asquelon, né? É Gate e é Ecrom. Então, aqui no versículo 18, continua, como também os ratos de ouro. Então, foi 5 ratos e 5 tumores para essas 5 cidades. Então, aqui diz, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até ao dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita, né? Então, gente, agora tudo certo, né? Se resolveu com a Filístia, né? Então, a gente viu que os filisteus aprenderam a respeitar a Deus, aprenderam a respeitar a arca, né?
aprenderam a ter reverência, né? Aprenderam a ter temor. Mas a gente vai ver que os hebreus agora, gente, vão ter uma irreverência ali. Eles vão querer abrir a arca para ver o que tem dentro da arca. A gente lembra, a gente acabou de ver. A arca ficava onde? Em uma pedra, em cima de uma pedra, no campo de Josué, em Bet-Semes. Aí ficou lá um período, deve ter ficado ali um período. Então, surgiu a curiosidade no povo. Foram lá abrir a arca. Queriam ver o que tinha dentro da arca. Então, diz isso no versículo 19. Deus não gostou disso, não. Né? Os filisteus, né, demorou lá, Deus levou 7 meses ali ensinando os filisteus a respeitarem, né, a reverenciarem, a darem glória, né? E agora os hebreus vão lá e nessa irreverência querem abrir a arca, né? Deus não gostou disso, não. E Deus matou todo mundo que viu dentro da arca. Então diz isso no versículo 19. Diz que então feriu Deus os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens, 70 hebreus morreram, porque foram olhar dentro da arca da aliança. Então aqui diz, então o povo chorou muito diante disso, né? Então, né, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Quando a gente lê 70, né, quando a gente para pensar nas tribos, né, quando a gente lembra dos exércitos, quando eles se reuniam como exército, uma tribo ia com 40 mil homens, né? Quando a gente fala em 70, parece um número pequeno, né? Mas não, gente, isso daqui era uma aldeia. Era uma aldeia. Era um local, provavelmente, de uma família, entende? Então, 70 era muito. Era muito 70, não era pouco não, né? Então eles choraram muito, porque foi uma grande morte. Não foi coisa pequena. 70, às vezes, lendo assim, parece pouco, né? Mas não era. Né? Para um núcleo familiar, né? Para um núcleo ali pequeno, é uma grande perda. Então foram 70. E eles choraram muito porque viram a mão de Deus. Então, os homens de Bet-Semes falaram que era melhor a arca não ficar ali. Então, no versículo 20, os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus que é tão santo? E agora, né? Para quem vai subir essa arca? Então, eles entenderam aqui. Eles entenderam. Ah, eu entendi. Eu lembrei. Deus é santo. Deus é santo. E quem é santo ao ponto de ficar perto dessa arca? Porque a gente também morreu. A gente achou que era só os filisteus, mas a gente também. E aí? Quem é santo para estar perto da presença de Deus, né? E é isso que a Bíblia inteira vem tentando ensinar pra gente, né? A gente lembra que desde Levítico, né? O livro de Levítico é sobre isso, é sobre santidade, né? E a Bíblia é isso, né? Sem santidade é impossível ver a Deus, né? E a Bíblia diz isso em Apocalipse. No Novo Testamento diz isso. Sem santidade é impossível ver a Deus. Ninguém vai ver Deus se não tiver santidade, né? E hoje nossa santidade é dada pelo Espírito Santo, né? E naquela época também, quem é que dá santidade à pessoa? É Deus, né? A gente lembra que a gente estudou isso também em Êxodo, né? Que Deus fala, eu vou deixar o sábado para que vocês, né? Descansem, né? Que vocês repousem, que vocês me glorifiquem, para vocês entenderem que eu sou o único que santifica vocês. Então, agora eles entenderam. Entendi. Deus é santo, então para estar perto dele precisa ser santo também. E agora surgiu um problema. Então eles falam, quem é santo o bastante para estar perto dessa arca? E agora o que a gente vai fazer? Como que a gente vai tirar essa arca daqui? Quem é santo bastante para tocar nessa arca e levar ela embora agora, né? O que a gente vai fazer? Então agora eles entenderam, né? Eles entenderam ali que precisa ter santidade. Então, no versículo 21, eles resolveram enviar a arca para Quiriate-Jearim. Então, diz isso no versículo 21. Enviaram, então, mensageiros aos habitantes lá de Quiriate-Jearim e disseram, então, né? Olha, os filisteus, eles devolveram a arca de Deus, né? Desçam aqui, né? E levem ela. Eles estavam até com medo de tocar, o povo de Bet-Semes, né? Eles falam pro pessoal de Quiriate-Jearim vir buscar a arca, né? Eles não queriam nem levar. Ficaram com medo mesmo. Eles entenderam, né? Eles perceberam que eles não tinham santidade para chegar perto daquilo. Então eles falaram, vocês, povo de Quiriate-Jearim, vem aqui buscar a arca, né? E levem a arca aí para vocês, né?
Agora eu fiquei com uma curiosidade aqui para ver se Kiriat Jearim era uma cidade levita. Deixa eu ver se era, gente. Vou ver naquela minha folhinha que eu mandei para vocês. Eu acho que era. Provavelmente era, né? Para eles terem pensado só em Kiriat Jearim, mas deixa eu só confirmar aqui. Nossa, o último papel que eu li. Deixa eu ver, Kiriat Jearim. Kiriat Jearim. Tô tentando olhar aqui rapidinho no meu mapinha. Monitor. Kiriat Jearim, longe do Benjamin. Não achei aqui Kiriat Jearim, então não devia ser uma cidade levita. Mas eles decidiram por algum motivo que Kiriat Jearim era bom para levar a arca, né? E Kiriat Jearim ficava para cima, né? Então Bet-Semes ficava ali provavelmente mais próximo da Filístia, Kiriat Jearim ficava mais para cima. Então eles decidiram levar para onde? Para Kiriat Jearim. Mas eles não tinham coragem de levar. Então eles chamaram o povo de Kiriat Jearim para vir buscar a arca, né? Então no versículo 21 foi isso que aconteceu. Eles vieram buscar a arca, né? O povo de Kiriat Jearim. Eu vou ler agora só o primeiro versículo do capítulo 7, tá, gente? A gente vai fazer o seguinte, eu vou ler o primeiro versículo do capítulo 7, a gente finaliza a aula de hoje. Na quinta-feira a gente vai estudar o fim de Sansão, vamos falar sobre Sansão e Dalila. E na sexta-feira a gente vai estudar sobre Samuel. Samuel vai ser levantado como juiz de Israel, que vai ser aquele grande evento lá da pedra Ebenezer, né? Então, versículo 1 do capítulo 7 diz assim, que é uma continuação dessa informação. Então vieram os homens de Kiriat Jearim até Bet-Semes e levaram a arca do Senhor. Eles levaram a arca do Senhor para onde? Para a casa de Abinadab. Gente, essa arca vai ficar na casa de Abinadab até os tempos de Davi. Quem vai buscar essa arca na casa de Abinadab é Davi. Então, a gente vai ver mais para frente que Davi, quando se tornar rei de todo Israel, ele vai lá buscar a arca na casa de Abinadab, mas ele vai buscar errado, né? Vai ser conduzida a arca por meio de cavalo, de carroça, né? Então, vai ter até aquele evento que uma pessoa vai tocar na arca e ela vai morrer ali naquele momento. Então, gente, essa arca vai ficar lá nessa casa de Abinadab até o momento que Davi vai lá retirar, muito mais pra frente, a gente vai ver, porque aqui ainda vai ter um bom tempo aqui de Samuel ser levantado como juiz também, então a gente ainda tem um longo tempo, vai ficar um bom tempo na casa desse Abinadab. Então aqui continua, né, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor, né, então ele ficou, a arca ficou na casa dessa pessoa, desse Abinadab, o filho dele, Eleazar, que era, né, o guardador da arca, ele cuidava ali, né, protegia a arca, né, para que ninguém fosse lá bisbilhotar, né, ninguém fosse lá ficar abrindo e vendo o que tem dentro da arca. Então ele era o guardador da arca, e vai ficar essa arca, gente, até o reinado de Davi, a gente vai ver, tá bom? Então hoje a gente vai finalizar aqui a aula, na quinta-feira a gente vai falar sobre Sansão e Dalila, porque a gente vai ter que finalizar a história de Sansão, tá? Vai passar um período da história sem juiz, provavelmente, tá? Porque Sansão morre, passa um tempo de opressão ali, sem nenhum juiz levantado, né? E então Samuel é levantado. O povo começa a orar a Deus, chorar ali, pedir perdão, começa a se voltar de novo a Deus. E então Deus levanta um juiz, Samuel. Tá bom? Então a gente vai quinta-feira falar sobre Sansão, sexta-feira falar sobre Samuel. Semana que vem a gente vai falar sobre os filhos de Samuel e sobre Saul. Semana que vem o povo já vai pedir
um rei. Então a gente vai ver Saul, tá bom? Então amém, gente. Eu tô muito feliz que a gente tá avançando nos estudos, né? Quinta-feira a gente vai finalizar o 9º livro, né? O livro de Samuel é o 10º livro que a gente tá lendo, né? Então amém, glória a Deus. A gente vai finalizar na quinta-feira o livro de Juízes. Amém. E vamos seguir agora só com Samuel, tá? A gente vai observar durante o estudo realmente essa rotatividade, tá? Porque o nosso estudo é cronológico. Então a gente vai estudar pelo momento histórico, né? Então a gente vai ver bastante isso também. A gente sentiu isso agora, né? Mas a gente vai sentir também bastante isso quando a gente chegar nos reis, porque a gente vai estudar o profeta junto com o rei da época dele, né? Então a gente vai conseguir entender bem, né? Porque às vezes a gente lê o livro de Jeremias e não entende, né? Então vamos ler o livro de Jeremias dentro do momento histórico que ele estava vivendo. Qual rei que era no tempo de Jeremias, né? Qual rei que era no tempo de Elias. Então a gente vai ler o rei junto com o profeta, e é assim, tá bom? Então, amém. Então, gente, eu vou me despedir de vocês, amém. Até quinta-feira com a graça de Deus. Amanhã ensino reflexão, tá bom? Quinta-feira a gente tem, então, o último capítulo da história de Sansão, amém. E a gente finaliza o livro de Juízes, tá bom? Eu vou perguntar pro pessoal do Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook e o Instagram. Se no Facebook e Instagram alguém tiver alguma dúvida, é só deixar no vídeo que eu esclareço na próxima aula, tá bom? Deus abençoe a todos nós.